Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, 2024 foi um ano de recordes para a produção, exportação e consumo interno de carne de frango, suína e de ovos. Na carne de frango, a produção total foi da ordem de 15 milhões de toneladas. Desse total, 9,7 milhões de toneladas ficaram no mercado interno. O consumo interno de carne de frango por habitante aumentou e chega a 45,6 quilos. As exportações de carne de frango cresceram cerca de 3% e atingiram 5,3 milhões de toneladas. O Brasil é o segundo produtor e primeiro exportador mundial de carne de frango. A produção de carne suína em 2024 cresceu na ordem de 4%. O país produziu um total de 5,4 milhões de toneladas de carne suína em 2024. Para o mercado interno, foram disponibilizadas cerca de 4 milhões de toneladas. O consumo per capita atingiu cerca de 19 quilos de carne suína. As exportações foram da ordem de 1,4 milhão de toneladas, um aumento de 10% em relação a 2023. Já para o setor de ovos, a produção em 2024 alcançou 58 bilhões de unidades, um crescimento de 10% em relação a 2023. O consumo per capita chegou a 269 unidades, um recorde histórico. Todas as projeções para o ano de 2025 são de aumento na produção e exportação de carne de frango, suína e de ovos. Sobre esse setor de ponta da agropecuária nacional, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Ricardo João Santin. Ele é advogado, mestre em ciências políticas, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, e do International Poultry Council. Santin também preside o Conselho Diretivo do Instituto Ovos Brasil e a Câmara Setorial de Aves e Suínos do Ministério da Agricultura. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Se tem um setor que é sustentável na nossa agropecuária, é o setor de produção de proteína animal, em particular, não é a produção de frango, de suínos, de ovos. E sobre isso, hoje nós temos a alegria de receber no Brasil Verde o Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira da Proteína Animal, da BPA. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ricardo. Obrigado, Evaristo, que é um prazer imenso estar contigo, meu querido amigo, que também já fez e faz para o Brasil, levando mensagens sobre o nosso agronegócio sustentável para o consumidor brasileiro e para o mundo. Prazer imenso estar com vocês aqui para bater um papo de coisas boas e de futuros que a gente tem positivos para o nosso país. E nós queremos ouvir essas novidades. Tenho certeza que as pessoas vão aprender muito hoje sobre frango, sobre carne, sobre a produção, sobre a exportação. Mas antes da gente começar, Ricardo, dá para você contar um pouquinho essa história? Você não nasceu numa granja de frango, não, né? Como é que é a sua história? Não, eu sou advogado, embora eu seja de uma cidade, Marau, no Rio Grande do Sul, que tem avicultura e suinocultura na sua base econômica, no dia a dia. Eu sou advogado, especialista em direito processual civil, e entrei no negócio do frango junto com o ex-ministro da Agricultura, o Francisco Turra, que também é marauense, da mesma cidade. Ele foi vice-prefeito do meu pai, e juntos, depois na carreira, temos uma relação de amizade muito grande. Ele me convidou quando foi convidado para ser presidente da antiga ABEF, há 15 anos atrás, e de lá eu acompanhei essa mentoria mais que especial, que trabalhar com o Turra é uma aula todo dia, e fui seguindo o caminho dele. E hoje estou como presidente, seguindo os passos do Turra, mas não tenho granja, não tenho, infelizmente, produção, mas sou um apaixonado pela natureza, apaixonado pela sustentabilidade e apaixonado pelo agronegócio, por fazer algo que é bom, que alimenta o Brasil e o mundo. É excelente, Ricardo. Eu também tenho muita admiração pelo Turra. Preciso trazer um dele aqui para a gente conversar. Ele me ensinou muita coisa também. O Brasil deve muito a esse homem. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, né? Você pode dar uma ideia assim do o que representou nos últimos anos a evolução da produção, da exportação, né? O que o país tem ganho com essa produção de proteína animal. Depois, claro, focando mais
no caso aí da carne de frango e na carne suína. Pode dar um panorama para nós? Sem dúvida, a gente tem, para falar para o nosso espectador, a gente produz hoje, no dia a dia, 25 milhões de frangos por dia, 3 milhões e meio aproximadamente de suínos por mês e 1.800 ovos por segundo. Veja a grandeza desses números, que quando eu olho as exportações nos últimos 20 anos de proteína animal, e aqui eu incluo a carne bovina, Evaristo, nós trouxemos para o Brasil 1 trilhão e 500 bilhões de reais, mais de 280 bilhões de dólares de riquezas que nasceram lá no outro lado do mundo e que foram trocadas por pedaços de carne, de alimentos produzidos no Brasil. Essa é uma riqueza que está distribuída, no nosso caso das aves, suínos e ovos, numa cadeia de 4 milhões de pessoas direta e indiretamente ligada, com mais de 500 mil trabalhadores nas fábricas e mais de 50 mil pequenas famílias que estão produzindo no sistema integrado e ajudando a garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo. É um setor que a gente tem que se orgulhar, que ele está junto com o bovino trazendo 25 bilhões de dólares por ano. Só aves e suíno e ovos neste ano vão trazer 13 bilhões de dólares de receita cambial. E tudo isso tendo uma coisa em mente. O nosso principal cliente é o brasileiro. A gente produz para alimentar o brasileiro, a gente aumenta a oferta todo ano, inclusive desde a pandemia, e esse ano também vamos crescer na oferta do mercado interno, mas, além disso, produzimos para exportar e trazemos receita para nós. Por isso é um setor muito importante, que eu me orgulho muito de estar hoje representando tanta gente boa nesse setor. Quer dizer que, então, praticamente de cada 100 frangos que a gente produz no Brasil, 65 é para o mercado interno. 65% é o mercado interno e 35% para o externo. E nos suínos, qual que é a proporção, mais ou menos? 75% no suíno e quando vai no ovo é 99%. 1.800 ovos por segundo, quando você termina de falar já é 3.600, porque nós vamos produzir em 2025 59 bilhões de ovos. Uma produção muito grande que faz o brasileiro provavelmente chegar a 272 ovos per capita por habitante ano, com uma coisa muito boa. É uma mudança de hábito do Brasil que inseriu essa proteína cada vez mais na sua dieta de consumo diária. E ainda há muito espaço para crescer. Para quem está nos assistindo, em 2018, o consumo eu acho que era de 212 ovos por habitante, né? Crescer para 270 é enorme como crescimento, é uma proteína muito saudável, né? Hoje reconhecida, confirmada, o quanto isso é bom para a saúde, é um alimento por excelência, né, das pessoas. E um alimento... Como? Sem Diga. dúvida, é o segundo melhor alimento disponível na natureza depois do leite materno. Se você for um pouco mais para trás, lá em 2015 era 120 ovos por habitante ano. Hoje são mais de 270. Isso mostra, as pessoas descobriram que o ovo tem, na sua essência, nutrientes essenciais que podem ajudar no dia a dia da alimentação, seja complementarmente ou seja como prato principal. Isso é bom, porque é um produto acessível, embora hoje, época de quaresma, ele está um pouco mais caro, mas depois ele regulariza o preço e ajuda as pessoas a ter alimentação muito saudável. E e esse nosso mercado de exportação, né, sobretudo de carne de frango, ele não para de crescer, né? São mais de 150 países, não é isso, que nós exportamos hoje? Sim, 154 países, mais precisamente, exportamos 5 milhões e 300 mil toneladas no ano passado, um número bastante impactante e que nos faz ser o maior exportador de carne de aves do mundo, com mais de 39%, quase 40% do market share global. E um ponto, Evaristo, o segundo lugar, que é os Estados Unidos, e o terceiro lugar na exportação, que é a Europa, a soma dos dois não faz o tanto que nós exportamos. Veja a posição de relevância que o Brasil tem na segurança alimentar global e a importância do protagonismo nessa indústria, que é uma indústria que cresce. Hoje a carne mais consumida no mundo é a carne suína, mas que vai ser o frango dentro de 2 ou 3 anos a carne mais consumida no mundo. Quer dizer, para quem está nos assistindo aqui, quando você falou de market share, você quer dizer o seguinte, né, que do mercado mundial de comércio de frango, 40% praticamente é o Brasil quem garante. Não é? De cada Assim, 10 frangos que está se comercializando, né, no mundo,
Isso aí, para simplificar para o nosso espectador, Evaristo, a cada 10 frangos que são comercializados no mundo inteiro, entre um país e outro, 4 são brasileiros. Isso é um orgulho, isso é uma coisa para a gente encher o peito e dizer, olha, nós ajudamos o mundo a comer. De cada 10, 4 vêm do Brasil, que vem de alguma granja pequena, de algum lugar do Brasil, de um produtor, de uma produtora, que se dedicou de maneira sustentável, como você tanto defende aqui no seu programa e na tua história de vida, a cuidar da água, a cuidar da plantação, a cuidar do bem-estar dos animais, a proteger o rebanho e garantir comida na mesa do Brasil e de mais de 154 países no mundo. E só concluindo aqui, a gente vai para o intervalo daqui a pouco, mas quando você falou cuidar bem, acho que um exemplo disso é a sanidade, né? Quer dizer, enquanto o mundo está sofrendo muito seriamente com a gripe aviária, não é? Que se tornou endêmica, crônica, difícil para a Europa, para a América do Norte, inclusive na América Latina, o Brasil continua, não é? Hoje livre desse problema graças ao alto nível tecnológico de sanidade e cuidado que nós temos, não é? Na produção de frango, né? Sem dúvida. O nosso produtor e a nossa produtora de aves do Brasil estão de parabéns. Nunca tivemos influenza aviária na nossa produção comercial. Aliás, é o único grande produtor mundial que nunca teve essa doença. A doença já chegou no território do Brasil em aves silvestres de fundo de quintal, mas não está na produção comercial. Isso se dá graças, como você bem falou, à tecnologia, à eficiência, à eficácia, mas também à biosseguridade que os nossos produtores e produtoras praticam no seu dia a dia, respeitando os animais, deixando uma alimentação correta, uma ambiência boa, porque dá mais imunidade para os animais, e também, acima de tudo, não recebendo visitas que não precisa fazer, cuidando de proteger o seu plantel, honrando esses animais que vão se transformar em comida para nós e para o mundo. Tá ótimo. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, Ricardo, e já já a gente volta para continuar essa conversa tão interessante com o Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. É um minutinho e a gente já volta. Até já! Olá, estamos de volta no Brasil Verde, hoje conversando com o Ricardo Santin, que é o presidente da BPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal. Na primeira parte da nossa conversa, ele deu números, né, ilustrou o quanto nós temos hoje e somos liderança mundial, somos o segundo produtor mundial de frango, o primeiro exportador mundial, não é, produto de qualidade, de segurança. E falávamos, Santin, da questão da influência aviária, dessa gripe aviária, como você disse, que afetou e obriga os países a abaterem milhões, né, de frangos, de poedeiras, etc. E a impressão que eu tenho é que vários países da África, até da América do Norte, quando vão repor o seu rebanho, repor de novo aqueles animais que eles abateram, eles querem comprar ovos, comprar pinto de um dia, mas de lugar que possa garantir que não vai trazer problema de novo para eles. E aí o Brasil, acho que é a prioridade hoje, não é isso? Nós estamos ganhando também dinheiro vendendo genética, não é? Sim, a nossa genética ela é muito especializada, nós estamos vendendo para vários países no mundo, vários países têm vindo aqui correndo comprar nossa genética, nós estamos preparados para isso, nós estamos com compartimentação nas nossas produções genéticas e podemos exportar para o mundo inteiro. E você me dá a oportunidade de falar uma coisa para o nosso espectador também, que essa doença é uma doença das aves. Ela não se transmite para as pessoas. Não se transmite pelo consumo, não se transmite em nada. Agora, ela faz isso que você falou, Evaristo. Ela deixa a ave doente, ela acaba morrendo, a ave porque está doente, pega uma gripe forte e morre, ou então tem que abater para que essa doença não se espalhe. Veja que nos Estados Unidos, nos últimos 3 anos, eles abateram mais do que 150 milhões de aves. É todo um ano de plantel das nossas poedeiras. Não é à toa que os Estados Unidos, antes mesmo de ter o acordo sanitário com o Brasil, agora está abrindo licença especial para o Brasil exportar ovo lá
tanto para a produção de pet food, como também para consumo humano, vai ser processado termicamente lá e depois vai para a indústria. Ou seja, é uma doença que a gente tem que cuidar. Eu bato na madeira, eu rezo, o que adianta mesmo é trabalhar em biosseguridade, e isso tem garantido, inclusive, como você falou, uma posição de relevo na nossa exportação de genética avícola para o mundo. E também no caso dos suínos, né, nós temos a peste suína africana, quer dizer, existe um problema sério que dizimou lá o plantel lá da China, né, trouxe, está permanente até na Europa, né, e também nisso, dá para dar uma ideia para as pessoas, os suínos também têm um problema sério, não é, de Tem um problema sanidade sério. que não ocorre no Brasil, né? Sim, é um problema sério no mundo, Evaristo. Não está no Brasil, não está nas Américas, felizmente. Chegou agora na América Central, mas não está na América Latina, chegou lá na Dominicana e no Haiti. A peste suína africana é uma doença também que só afeta o suíno, não se transfere às pessoas, não se transfere pelo consumo, mas faz com que os animais pereçam, infelizmente. E hoje nós temos, infelizmente, de janeiro a março, 29 países com casos ativos de peste suína africana, especialmente na Europa e na Ásia, com mais de 1.900 casos. É o que fez a China quase perder 50% da sua produção, é o que hoje está levando o Vietnã com um problema sério, está levando a Filipinas a ser o maior importador de carne suína do Brasil. E o Brasil está livre dessa doença. Nós estamos livres da peste suína africana, mas que o remédio é o mesmo do frango. É evitar qualquer visita, evitar insumos que venham do exterior e fazer uma biosseguridade muito forte. Não bastasse isso, a gente ainda enfrenta agora na Europa febre aftosa na Eslováquia e na Hungria. Ou seja, o Brasil tem que se proteger como se protegeu até aqui, reforçar a biosseguridade, porque o mundo olha inclusive para o Brasil sob dois aspectos: garantia de sustentabilidade na produção, garantia de sanidade, de proteção dos plantéis, para ter garantia de alimento e segurança alimentar. E o Brasil, no caso dos suínos, hoje, se eu não me engano, o quarto produtor mundial, o quarto exportador, ele tem muito para crescer nisso, né? Tem muito. Tem muito, nós vamos crescer. Provavelmente a nossa exportação esse ano deve ficar próxima de 1.450.000 a 1.500.000 toneladas, e é possível, dependendo do desempenho do Canadá, que agora tem todo esse rearranjo de comércio mundial pelas tarifas do governo Trump, mas é possível que o Brasil possa passar a ser o terceiro maior exportador do mundo, o que nos dá uma posição de relevância também na suinocultura. Hoje nós temos 12% do market share global de comércio de carne suína, e o Brasil tende a crescer para o ano que vem, chegar muito próximo de 15% dessa market share global. Agora, no caso aqui, por exemplo, você citou agora rapidamente dos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos impôs uma taxação de 10% sobre as exportações de frango, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, não é? Mas ele impôs também uma taxação para o frango de outros países, né? Como é que fica no frigir dos ovos, se é que a gente pode falar assim, essa história? Bom, né? Nos Estados Unidos, os produtos que a gente exporta para lá é carne suína e tilápia e ovo. Frango a gente não exporta porque ele é grande produtor e exportador. Mas ele colocou os 10% em todos esses produtos e, no nosso caso, o suíno nosso ficou 10% mais caro, mas o suíno do concorrente que exportava para lá também, que é a Europa, foi 20%. Quando olhamos a tilápia, que é o principal comprador da tilápia brasileira, produzida principalmente no Paraná e São Paulo, essa tilápia tem 10% de imposto, mas a da China tem 34% e a do Vietnã tem 46%. Ou seja, a gente ganha uma oportunidade, inclusive, que deve ser de exportar até um pouco mais em frente a essa mudança de tarifas. Além disso, Evaristo, pode ter efeitos, como é o caso da China, que respondeu aos Estados Unidos com uma retaliação de 34% na compra dos produtos americanos. E os Estados Unidos vendeu para a China 170.000 toneladas de carne de frango no ano passado e 430.000 toneladas de carne suína no ano passado. É bem possível que o comprador chinês venha ao Brasil e a outros países dizendo: olha, agora eu quero comprar um pouco mais de você, porque o produto americano ficou muito caro para mim. É verdade. Quer dizer, se ouve falar muita narrativa, muita confusão sobre essa história dessas tarifas do Trump, mas globalmente, por enquanto, não é?
Isso parece mais uma bela oportunidade para o agronegócio brasileiro do que uma dificuldade. Eu queria que você pudesse dizer uma palavrinha também, porque se nós temos toda essa tecnologia, esse desenvolvimento, nós temos também na parte da nutrição, né, dos animais, da fração proteica, das calorias, quer dizer, uma grande produção no país de soja, de milho. Falar um pouquinho desse vínculo que existe. Não haveria essa produção de proteína animal se não tivesse uma agricultura tão sólida produzindo milho, soja e outros componentes, não é verdade? Sem dúvida, nós somos brincados numa cadeia muito junta e muito unida. Sem o produtor de milho, sem o produtor de soja que faz o farelo, não tem como fazer isso. Ou seja, o milho, Evaristo, eu brinco, o milho, aliás, o frango, eu brinco, é um milho com asas, e o suíno, um milho com patas. Ou seja, a gente tem que estar junto. Esse aumento da produção nacional, e aí quero resgatar o trabalho da Embrapa, resgatar o trabalho das Ematers, das secretarias, do Ministério da Agricultura, que juntos incentivaram a produção e a conversão de proteína vegetal em proteína animal. Lembrando, Evaristo, que a receita cambial que a gente ganhou por vender carne de aves e suíno, que foi de 13 bilhões de dólares, se tivesse sido feita em grãos, a razão do que eles comeram para se transformar em carne, nós teríamos feito 4 bilhões de dólares. Ou seja, a gente agrega 9 bilhões, mas não consegue produzir nem frango, nem suíno, nem ovo, se não tiver milho, se não tiver um produtor que está lá fazendo o plantio direto na terra para ter eficiência. E essa eficiência que você é um dos responsáveis, da mesma forma a nossa Embrapa, suínos e aves e todas as outras unidades, ajudaram o Brasil a ganhar cada pouquinho, cada grama de competitividade e eficiência. Essa eficiência nossa, sem agredir o meio ambiente, é o que nos faz hoje protagonistas, como o maior do frango, o maior do boi, quarto indo para ser terceiro maior de suíno, quinto maior de tilápia, quinto maior de ovo. Ou seja, o Brasil, nem vou falar de todos os produtos do agronegócio, do suco de laranja, do café, do soja, do milho, mas é uma vocação nossa. O agro é a nossa essência como país e nós devemos preservar de uma maneira muito, muito, muito séria, honesta, olhando isso como um grande valor do nosso país e do nosso povo. Santinho, nós estamos chegando no fim, eu queria que você dissesse uma palavrinha ainda, porque às vezes as pessoas acham, o preço está caro porque nós estamos exportando, estamos mandando para fora, está faltando aqui no Brasil. Isso não é verdade, isso não tem o menor fundamento, pelo contrário, né? Dá para dizer uma palavrinha sobre isso no caso do frango, dos ovos? Dá sim. As exportações, elas não fazem o produto ficar mais caro aqui no Brasil. Nós produzimos para atender os brasileiros, aumentamos a oferta no mercado interno e, além disso, produzimos para exportar. Diferente de outros países, nós produzimos para exportar. E essa produção, ela financia o brasileiro. Por quê? Porque lá fora eu tenho que vender sempre mais caro do que eu vendo no Brasil para que não esteja produzindo dumping. Mas esse aumento de volume de produção que eu faço para atender a exportação, ele diminui o custo fixo por unidade produzida para o brasileiro. Ou seja, a exportação, além de ajudar financeiramente e economicamente o país e as empresas, ela faz com que o custo da produção do produto que o brasileiro está comendo fique menor e aí o produto vai para a prateleira com preço menor. Nós estamos agora num tempo de inflação, mas esse aumento de preços, ele se dá por aumento de custo, é o preço do ovo, do frango, porque o milho subiu 42%, porque as embalagens plásticas subiram 100%, porque o diesel subiu e porque o custo aumentou como um todo. Mas não é a exportação que faz a comida ficar mais cara. Na verdade, ela ajuda a manter a comida em patamares razoáveis para os brasileiros. Olha, eu acho que foram esclarecimentos muito importantes esses que você trouxe aqui no nosso programa. Eu gostaria mesmo que a gente tivesse depois uma outra ocasião de você voltar e a gente continuar desenvolvendo. Mas eu queria, infelizmente nosso tempo está vencendo, eu queria te passar a palavra para suas considerações finais, para alguma mensagem que você quisesse deixar. Já agradecendo muito sua disponibilidade, viu, Ricardo, ter participado aqui conosco. Varista, ao tempo que eu agradeço estar contigo, que você é um ícone da nossa agronegócio brasileiro, eu fico muito feliz de poder falar com o espectador e dar a mensagem do orgulho que a gente tem que ter do nosso agronegócio. Eu tenho um ditado que leva o mundo afora nos últimos 15 anos, que é "There should be no border for food". Não pode haver fronteiras dos alimentos. Mas, por outro lado,
Nós que somos grandes produtores, grandes fornecedores do mundo e garantindo segurança alimentar do Brasil, temos que nos orgulhar do agronegócio como um francês se orgulha da Champagne, como um italiano se orgulha da Ferrari. Nós temos que orgulhar do agronegócio. Produzir comida como a gente faz é algo honroso, é algo digno, é uma dádiva de Deus que nós recebemos como país e recebemos como povo. Por isso eu sempre agradeço a Deus por ter sucedido Turra, ter tido um grande professor, por estar aqui como presidente de uma atividade que ajuda as pessoas a comer. Um dia, Evaristo, uma pessoa me perguntou: Santinho, o que tu pensa quando tu deita tua cabeça no travesseiro depois de um dia viajando? Eu dou mais de 6 voltas ao mundo por ano, o que tu faz? Qual o teu pensamento é? Eu fico pensando o seguinte: se eu trabalhei bem e dei o meu melhor, alguém no Brasil ou em algum lugar do mundo vai também comer melhor. E é isso que a gente tem que fazer, agradecer a Deus e honrar a possibilidade que nós temos como país de garantir comida na mesa do Brasil e ajudar outros países na segurança alimentar. Excelente. Agradeço muito sua participação, Ricardo, e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, convidando a estar de novo conosco a semana que vem aqui para mais um Brasil Verde. Até lá!